Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês uma história que poucos ousam acreditar, mas que todos temem seja verdade. Trago-lhes o conto do Castelo de Umbravon, a fortaleza que desafia as próprias leis da realidade. Preparem seus corações e suas coragens, pois esta é uma história de mistério, ambição e escolhas que podem custar mais do que ouro. Podem custar a própria alma. Mas onde começar? Sim, nas terras do reino de Brenmark, onde as colinas sussurram segredos antigos e os camponeses trancam suas portas antes do anoitecer. Era o 5º dia da lua negra, quando 3 aventureiros chegaram à pequena vila de Corvalecer. Uma vila comum, diriam alguns. Casas de madeira, uma igreja modesta, uma estalagem que servia ensopado aguado. Nada de especial, certo? Errado, porque toda noite, exatamente à meia-noite, os habitantes de Corvalecer testemunhavam algo impossível. No horizonte distante, além do Lago das Lamentações, surgia um castelo. Não gradualmente, não como névoa se formando. Não, ele simplesmente aparecia. Torres negras rasgando o céu, janelas brilhando com luz espectral, pontes suspensas desafiando a gravidade. E ao primeiro raio de sol, desaparecia, como se nunca tivesse existido. Nossos 3 heróis não vieram por acaso. Cada um carregava seu próprio fardo, sua própria razão para buscar o impossível. Primeiro havia Thorin Pedra Férrea, um anão guerreiro com barba trançada em nós de batalha e um machado que já provou o sangue de 200 inimigos. Thorin não buscava riquezas. Não, ele buscava seu irmão, Durak, que 5 anos antes entrara no castelo de Umbravon e nunca mais saíra. O anão jurou pelos ancestrais que traria Durak de volta, vivo ou morto, ou morreria tentando. Meu irmão não é fantasma, dizia ele, batendo o punho na mesa da estalagem. E eu não desisto dos meus. Ao seu lado, sentada com a elegância de quem nasceu em palácios, mas escolheu a estrada, estava Isadora Manto de Prata, uma paladina da Ordem da Aurora Eterna. Cabelos negros como a noite, armadura reluzente mesmo sob a luz fraca das velas. Seus olhos cinzentos carregavam determinação e culpa. Isadora fora enviada por sua ordem para investigar o castelo. Dezenas de pessoas desapareciam nas redondezas. Algumas diziam ter entrado na fortaleza, outras simplesmente sumiam. A paladina acreditava que uma força maligna estava por trás disso. Um demônio, talvez, ou algo pior. O mal não descansa, ela murmurava, e nem eu. E por último, mas longe de ser menos importante, tínhamos Riven Sombravento, um ladino élfico de orelhas pontiagudas e sorriso torto. Magro como uma lâmina, rápido como o vento e com dedos que podiam abrir qualquer fechadura ou esvaziar qualquer bolso. Riven não fingia ser herói, ele estava ali pelo ouro. Dizem que dentro daquele castelo há tesouros além da imaginação, disse ele, limpando as unhas com uma adaga. Artefatos mágicos, joias amaldiçoadas, conhecimento proibido. Tudo isso tem preço, meus amigos, e eu pretendo cobrar. Thorin rosnou. Não é sobre ouro, elfo ganancioso. Para você, não. Riven respondeu com um dar de ombros. Mas eu preciso comer, e comida boa é cara. Isadora suspirou. Se vamos fazer isso juntos, precisamos de confiança. Confiança? Riven riu. Querida paladina, confiança é o que se perde primeiro em lugares amaldiçoados. A estalajadeira, uma mulher idosa chamada Marta, serviu-lhes ensopado e vinho barato. Seus olhos estavam fundos, assombrados. Ela vivera em Corvalecer a vida inteira, vira o castelo aparecer 1000 vezes e vira 1000 tolos tentarem alcançá-lo. Não façam isso, ela implorou. Todos que tentaram, ou voltaram loucos, ou nunca mais voltaram. Voltaram loucos como? Isadora perguntou, balbuciando sobre espelhos, sobre vozes, sobre escolhas que não deveriam ter feito. A mulher tremia.
Alguns diziam ter visto seus próprios futuros, outros seus piores pecados. E um voltou sem sombra, literalmente. Sua sombra havia ficado lá. Riven arqueou uma sobrancelha. Interessante. Não é interessante, rapaz. É amaldiçoado. O castelo de Umbravon não é deste mundo. É uma fenda entre realidades, dizem os sábios. Um lugar onde tempo e espaço não obedecem regras. Thorin levantou-se, resoluto. Meu irmão está lá. Vou buscá-lo. Então vocês realmente vão? Marta perguntou, resignada. Isadora assentiu. É nosso dever. Dever ou ganância? Riven acrescentou. O resultado é o mesmo. Estaremos lá à meia-noite. A estalajadeira fez o sinal de proteção contra o mal. Que os deuses tenham piedade de vocês, porque o castelo não terá. A noite caiu pesada sobre Corvalecer. Os três aventureiros caminharam em silêncio até a margem do Lago das Lamentações. A água estava negra, imóvel como vidro. Não havia vento, não havia som, apenas espera. Thorin segurava firme seu machado. Isadora murmurava uma oração. Riven verificava suas adagas pela terceira vez. E então, o sino da igreja tocou. Uma badalada. 2, 3. No 12º toque, o ar estremeceu. Realidade e ilusão se misturaram. E ali, do outro lado do lago, como uma ferida aberta no tecido do mundo, o castelo de Umbravon surgiu. Torres imensas de pedra negra, janelas brilhando com luz verde pálida, portões imensos entreabertos como uma boca faminta. Pontes impossíveis conectavam as torres, desafiando a física. E no topo da torre central, uma bandeira esfarrapada tremulava. Mesmo sem vento, Riven assobiou baixo. Bem, isso é perturbador. É magnífico, Isadora sussurrou. É onde meu irmão está, Thorin disse, determinado. Um caminho de pedras surgiu diante deles, atravessando o lago. Não estava lá segundos atrás, mas agora era real, sólido, convidativo. E do portão do castelo uma voz ecoou, antiga, profunda, nem masculina nem feminina, apenas vazia. Bem-vindos, buscadores de verdades. Entrem se ousarem, mas saibam, verdades têm preço, e nem todos podem pagar. Thorin deu o primeiro passo. Isadora o seguiu. Riven, após um momento de hesitação e um suspiro dramático, também avançou. E assim, meus queridos ouvintes, nossa jornada começou. 3 almas entrando no impossível. 3 destinos prestes a serem testados. E apenas uma certeza. Nem todos sairiam do castelo de Umbravon da mesma forma que entraram. O caminho de pedras era sólido sob os pés dos aventureiros, mas algo nele estava errado. Cada passo ecoava 2 vezes. Uma vez no presente, outra em algum tempo distante, como se o passado e o futuro estivessem observando. O Lago das Lamentações permanecia imóvel ao redor deles. Tão imóvel que Riven jurou ver seu próprio reflexo piscar independentemente dele. Alguém mais sente que estamos sendo observados? O elfo perguntou, a mão no cabo da adaga. Por 1000 olhos invisíveis, Isadora respondeu, sem tirar os olhos do castelo à frente. Este lugar respira magia antiga. Thorin não disse nada. Seus olhos estavam fixos no portão entreaberto, imaginando se Durak havia passado por ali. Se ainda estava vivo. Se ainda era ele mesmo. Chegaram ao portão. De perto, era ainda mais imponente. Ferro negro retorcido em formas impossíveis, runas que pareciam mudar quando não se olhava diretamente para elas. E aquele cheiro, ozônio misturado com algo adocicado e podre. Última chance de desistir, Riven murmurou. Nunca, Thorin rosnou. O anão empurrou o portão. Ele abriu sem resistência, sem som. Apenas um sussurro, como um suspiro de alívio ou expectativa. O interior do castelo era vastidão e claustrofobia ao mesmo tempo. O salão principal estendia-se por impossíveis quilômetros, com colunas que subiam até se perderem na escuridão.
Mas as paredes pareciam se aproximar quando não se olhava para elas. Tochas acendiam sozinhas conforme avançavam, revelando tapeçarias desbotadas. Cada uma retratava uma cena diferente: batalhas, coroações, funerais, e em todas, as figuras pareciam se mover sutilmente. Eu definitivamente vi aquele cavaleiro mudar de posição, Riven disse apontando. Isadora se aproximou de uma das tapeçarias. Mostrava uma mulher de armadura dourada, ajoelhada diante de um altar. Lágrimas corriam por seu rosto. Ela se parece com... A paladina começou, mas sua voz morreu. A mulher na tapeçaria se parecia com ela, exatamente com ela. Isadora, Thorin chamou. Ela se afastou rapidamente. Não é nada. Vamos continuar. Mas não era nada, e todos sabiam disso. Avançaram pelo salão até chegarem a uma escadaria que se dividia em 3 direções: esquerda, direita e... para cima. Não. Espera. A escadaria do meio desafiava a gravidade, curvando-se de maneiras que fariam arquitetos chorarem. No centro das escadas havia um pedestal, e sobre ele um livro. Não um livro comum. Este pulsava com luz própria, suas páginas virando sozinhas, como se o vento que não existia as folheasse. Armadilha óbvia, Riven declarou. Ou informação, Isadora contra-argumentou. Thorin já estava subindo os degraus. Só há um jeito de descobrir. O anão alcançou o pedestal e olhou para o livro. As páginas pararam de virar. Palavras começaram a aparecer, escritas em tinta que brilhava como prata líquida. Bem-vindos ao castelo de Umbravon, onde tempo é mentira e verdade é moeda. Vocês buscam, mas sabem o que buscam? Thorin Pedra Férrea procura um irmão. Isadora Manto de Prata procura redenção. Riven Sombravento procura riqueza. Mas todos vocês procuram algo mais, algo que nem sabem nomear. Oh, como ele sabe nossos nomes? Riven perguntou tenso. O livro continuou escrevendo. Escolham seu caminho. Esquerda, o corredor das memórias perdidas. Direita, a sala dos espelhos quebrados. Centro, a escada dos arrependimentos. Cada caminho revela, cada caminho cobra. Escolham sabiamente. Ou não. O castelo não se importa. Que escolha generosa, Riven disse, sarcástico. Todas parecem terríveis. Memórias perdidas, Thorin murmurou. Durak pode estar no corredor das memórias. Ou pode estar em qualquer lugar, Isadora ponderou. Este castelo parece mudar conforme sua vontade. Mas espelhos quebrados, isso me lembra as histórias da estalajadeira, sobre escolhas e reflexos. E arrependimentos? Riven olhou para a escada central. Impossível. Isso soa como um convite para a morte psicológica. Silêncio caiu sobre eles, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Thorin bateu o punho no pedestal. Vamos pela esquerda, memórias. Se há alguma pista sobre Durak, estará lá. Concordo, Isadora disse. E podemos mapear o lugar conforme avançamos. Riven suspirou teatralmente. Claro, por que não? Memórias perdidas soam perfeitamente seguras. O corredor das memórias perdidas era estreito e longo. As paredes eram cobertas por espelhos embaçados, cada um mostrando não reflexos, mas cenas. Thorin parou diante de um espelho. Dentro dele, via a si mesmo criança, segurando a mão de outro anão criança. Durak. Ambos rindo, correndo pelas montanhas de ferro. Durak, o guerreiro sussurrou, estendendo a mão para tocar o espelho. Não! Isadora gritou, puxando-o para trás. Tarde demais. Os dedos de Thorin tocaram a superfície e o espelho. O puxou, não fisicamente, mas mentalmente. Sua mente foi arrastada para dentro da memória. Thorin estava nas montanhas de ferro novamente. Tinha 10 anos. Durak estava ao seu lado, 11. O sol brilhava. Tudo era perfeito. Thorin! Durak gritou apontando para um veio de ouro na rocha. Olha, vamos ser ricos! Mas então a cena tremeu.
O sol escureceu. Durac se virou e seu rosto estava errado, envelhecido, apodrecido. Por que você me deixou? Durac perguntou, voz distorcida. Por que não veio mais cedo? Eu vim, estou aqui, Thorin gritou. Tarde demais. Durac sussurrou, desaparecendo em cinzas. Thorin voltou à realidade, caindo de joelhos. Suor escorria por seu rosto. Isadora e Riven o seguravam. Eu o vi, o anão disse, voz quebrada. Era uma ilusão, Isadora disse firmemente. Este lugar ataca a mente, não pode confiar no que vê. Mas pareceu tão real. Porque é isso que memórias são, Riven disse surpreendentemente sério. Reais o suficiente para nos destruir. Seguiram em frente, mais cautelosos. Cada espelho mostrava algo pessoal. Riven viu-se traindo um antigo companheiro por ouro. Isadora viu-se falhando em salvar uma criança durante uma batalha. Nenhum tocou os espelhos novamente. No fim do corredor, encontraram uma porta de madeira antiga. Entalhada nela estava uma pergunta. O que você perdeu que nunca poderá recuperar? Os três se entreolharam. Thorin falou primeiro. Minha inocência. O dia em que vi meu primeiro amigo morrer em batalha. A porta brilhou, mas não abriu. Isadora respirou fundo. Minha fé. Houve um momento em que duvidei dos deuses. Nunca recuperei a certeza. A porta brilhou novamente. Tremeu, mas permaneceu fechada. Riven mordeu o lábio. Ele odiava vulnerabilidade. Mas, meu nome verdadeiro. Reneguei minha família, minha linhagem élfica. Virei Riven Sombravento. Mas meu nome de nascimento... Esse morreu. A porta estremeceu violentamente e então abriu-se. Do outro lado, uma sala circular. E no centro dela, flutuando no ar, um cristal do tamanho de uma cabeça humana, pulsando com luz azul. E dentro dele, figuras se moviam, dezenas delas, pessoas presas, e uma delas tinha barba trançada e marcas de batalha. Durac! Thorin gritou, correndo para o cristal. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o chão tremeu. Das sombras da sala, algo se moveu. Grande, pesado, olhos vermelhos brilhando. Uma voz gutural ecoou. Guardião do cristal das almas perdidas. Ninguém toca sem pagar o preço. Uma criatura emergiu. Metade urso, metade sombra, com garras que gotejavam escuridão. Riven sacou suas adagas. Claro, porque seria fácil demais, não é? Isadora ergueu seu escudo e espada. Prepararem-se! Thorin rugiu, machado em mãos. Não vou deixar nada entre mim e meu irmão! A criatura urrou de volta. E a primeira batalha no castelo de Umbravon começou. A criatura atacou primeiro. Garras de sombra cortaram o ar onde Thorin estava há um segundo. O anão rolou para o lado, seu machado traçando um arco brilhante. A lâmina atravessou o flanco da besta, mas não cortou carne. Cortou névoa, escuridão que se recompôs instantaneamente. Não é físico, Thorin gritou. Ótimo, Riven respondeu, esquivando-se de uma patada. Porque minhas adagas são muito físicas. Isadora avançou, sua espada envolta em luz sagrada. Criaturas de sombra temem a luz divina. Ela golpeou o peito da besta. Desta vez, houve impacto. A criatura urrou, recuando. Isso funciona! Thorin gritou. Continue! Mas a criatura era astuta. Dividiu-se. Uma se tornou duas. Duas se tornaram 4. Cópias espectrais, cada uma tão ameaçadora quanto a original. Maravilha! Riven murmurou. Multiplicação, meu truque favorito. As criaturas o cercaram. Thorin girou seu machado em amplos arcos, mantendo-as à distância. Isadora cantava orações, sua lâmina brilhando mais forte a cada palavra. E Riven fazia o que fazia de melhor, observava, e então viu. O cristal! Ele gritou. As sombras vêm do cristal. Ele está alimentando-as. Isadora arriscou um olhar. Verdade. Fios de escuridão conectavam as criaturas ao cristal flutuante. Se destruirmos o cristal, ela começou. Não!
Thorin rugiu. Durak está lá dentro. Se não fizermos algo, morreremos aqui. Riven contra-argumentou. Uma das criaturas saltou sobre Isadora. Ela bloqueou com o escudo, mas o impacto a jogou contra a parede. Thorin investiu, machados unindo, partindo a criatura ao meio. Mas ela se regenerou. Tem que haver outro jeito! O anão gritou desesperado. Riven esquivou-se de garras, seus olhos correndo pela sala. Havia algo, ali, runas no chão, formando um círculo ao redor do cristal. Um selo mágico, ele gritou. O cristal está selado. Se quebrarmos o selo, as almas serão liberadas, Isadora completou. Mas o guardião também pode desaparecer, Riven adicionou. Thorin olhou para o cristal, para a figura de Durak, imóvel dentro dele. 5 anos. 5 anos procurando. E agora, escolhas. Sempre malditas escolhas. Façam isso, ele disse, voz pesada. Quebrem o selo. Riven não perdeu tempo. Correu até as runas, esquivando-se das criaturas. Suas adagas dançaram, riscando símbolos antigos, interrompendo o fluxo mágico. O efeito foi imediato. O cristal tremeu. Rachaduras se espalharam por sua superfície e as criaturas sombrias gritaram. Um som agudo, antinatural, antes de se dissolverem em fumaça. O cristal explodiu. Luz cegante preencheu a sala. E então, corpos. Dezenas de corpos caindo do ar, flutuando suavemente até o chão como folhas de outono. Thorin correu procurando entre eles. Durak! Durak! E então o viu. Seu irmão. Mais velho, mais magro, barba grisalha, mais vivo, respirando. Durak! Thorin caiu de joelhos ao lado dele, lágrimas correndo pela barba. Irmão. Os olhos de Durak se abriram lentamente, confusos, vazios. Então focaram em Thorin. Thorin? Sua voz era um sussurro quebrado. Estou aqui. Te encontrei. Durak tocou o rosto do irmão, como se confirmando que era real. Então, chorou. Soluços profundos, anos de tormento liberados. Mas antes que pudessem falar mais, outros começaram a despertar. Um jovem humano, uma mulher élfica, um halfling, todos confusos, assustados. Isadora ajudou-os a se levantarem. Vocês estão seguros, estão livres. Livres, o humano repetiu incrédulo. Ninguém fica livre do castelo de Umbravon. Do que você está falando? Riven perguntou. A mulher élfica riu. Um som sem humor. Vocês realmente não sabem, não é? Este castelo não é apenas um lugar, é uma entidade, viva, consciente, e ela se alimenta. Alimenta de quê? Isadora perguntou, já temendo a resposta. De escolhas, Durak respondeu, sua voz mais firme agora. De arrependimentos, de almas que buscam respostas. Cada sala é um teste, cada decisão, um tributo. Tributo para quê? Thorin perguntou. O halfling apontou para cima. Todos olharam. O teto da sala estava se abrindo. Não fisicamente, mas realidade se rasgava, revelando algo além. Uma vastidão, um vazio. E nele, uma presença, antiga, fria, observadora. Uma voz preencheu suas mentes. Não palavras, conceitos puros, curiosos, determinados, quebrados, deliciosos. É o próprio castelo. Isadora sussurrou, horrorizada. Ele está pensando. Você libertou as almas, ato nobre, ato tolo, pois agora o castelo tem fome novamente, e vocês são o próximo banquete. O chão tremeu. As paredes começaram a se mover. A sala se contorceu, mudando de forma. Corram! Riven gritou. Mas para onde? Portas apareciam e desapareciam. Escadas levavam a lugar nenhum. O castelo estava se reorganizando, fechando-se sobre eles como uma armadilha. Durak agarrou o braço de Thorin. Há um lugar no coração do castelo, onde o senhor de Umbravon dorme. Se vocês o alcançarem, podem quebrar a maldição, libertar todos nós. Como você sabe disso? Isadora perguntou. Porque eu estive lá, antes de ser capturado, vi coisas, verdades que este lugar não queria que eu visse. A sala tremeu violentamente.
Pedras começaram a cair. Não temos tempo, Riven gritou. Precisamos decidir agora. Thorin olhou para seu irmão, depois para seus companheiros, para o coração do castelo. Terminamos isso. As paredes se fecharam. Uma única porta permaneceu aberta, ao longe, descendo escadas que pareciam cair infinitamente, e enquanto corriam em direção a ela, a voz do castelo ecoou uma última vez. Corram, pequenos aventureiros, corram para seu destino. O coração aguarda, e lá, verdades serão reveladas. A porta bateu atrás deles, a descida começou, e a descida parecia infinita. Degraus de pedra negra se estendiam em espiral, envolvidos por uma escuridão que as tochas não conseguiam penetrar completamente. O ar ficava mais denso a cada passo, carregado de algo antigo e sufocante. Thorin mantinha Durak apoiado em seu ombro. O irmão estava fraco, anos de aprisionamento cobrando seu preço. Os outros libertados haviam ficado para trás, incapazes de continuar. Apenas os 3 aventureiros originais e Durak desciam. Quanto mais fundo vamos, Isadora murmurou, mais sinto algo, uma presença, observando cada pensamento. Reconfortante, Riven respondeu, mas sua voz estava tensa. Mesmo ele, sempre pronto com sarcasmo, sentia o peso daquele lugar. Durak tossiu. Estamos perto, o coração, eu sinto, é pulsante, como se o castelo tivesse batimentos cardíacos. E então ouviram. Tum-tum, tum-tum. Não era imaginação. Um pulso rítmico ecoava das profundezas. Isso é perturbador em níveis que eu nem sabia existirem, Riven admitiu. Finalmente, a escadaria terminou. Uma porta imensa os aguardava. Não de madeira ou metal, mas de algo orgânico. Veias pulsavam em sua superfície e no centro um símbolo brilhante. Um olho. Lindo, Riven murmurou. Uma porta que nos vigia. Thorin empurrou-a. Ela abriu com um suspiro úmido, revelando o que estava além. O coração de um Bravon não era uma sala. Era uma catedral de pesadelos. O teto se perdia em alturas impossíveis. Colunas de ossos entrelaçados sustentavam arcos de carne petrificada, e no centro, um cristal gigantesco, mas não como o anterior. Este era do tamanho de uma casa, pulsando com luz vermelha, e dentro dele, uma figura, humanoide, mas distorcida, braços longos demais, dedos como lâminas, rosto sem feições, apenas uma máscara lisa. E ao redor do cristal, correntes de energia ligavam-no ao castelo inteiro. O senhor de Umbravon, Durak sussurrou. Isso é o senhor do castelo? Riven perguntou. Parece mais um prisioneiro. Talvez seja ambos, Isadora sugeriu. Aproximaram-se cautelosamente. O pulso do coração aumentou. Tum-tum, tum-tum, mais rápido, ansioso. E então a figura dentro do cristal abriu os olhos. Não eram olhos normais. Eram vazios, buracos negros que sugavam luz. Uma voz preencheu o ar. Múltiplas vozes. Milhares delas falando em uníssono. Finalmente, visitantes, quanto tempo estou aqui? Quem é você? Isadora perguntou, espada em punho. Quem? Fui muitos, sou muitos, fui um rei, fui um mago, fui um tolo que buscou poder eterno. E encontrei, encontrei! O cristal brilhou mais forte. Imagens se formaram ao redor dele. Um homem em vestes reais, depois outro em trajes de mago. Depois uma mulher guerreira, depois um elfo sábio, centenas de figuras. Todos que entraram neste castelo, todos que fizeram escolhas, todos que pagaram preços, eles se tornaram parte de mim. E eu me tornei o castelo. Você absorve as almas. Isadora disse, horrorizada. Absorvo? Não. Elas se entregam. Cada escolha que fazem aqui, cada arrependimento, cada desejo, alimenta-me, e em troca dou-lhes o que buscam. Conhecimento, poder, respostas, mas tudo tem preço. Durak cambaleou à frente. Eu vi quando fui capturado. Você ofereceu. Disse que poderia me dar força para salvar minha família. Aceitei e perdi minha alma. Exatamente.
Escolha. Sempre escolha. Livre-arbítrio é a moeda mais valiosa. Thorin rugiu. Libertaremos todos. Destruiremos você. Destruir? Tolo anão. Eu não posso ser destruído, mas posso ser libertado. Silêncio caiu. Libertado? Riven repetiu, confuso. As imagens mudaram, mostraram o passado, um ritual, magos poderosos unindo forças, criando o castelo como prisão para uma entidade. Mas a entidade era esperta. Tornou a prisão parte de si, tornou-se a prisão. Fui aprisionado há 1000 anos por temer o que eu me tornaria. E eles estavam certos, mas agora estou cansado. Tão cansado de existir assim, entre vida e morte, entre real e sonho. Você quer morrer, Isadora percebeu. Quero descansar, mas as correntes que me prendem são alimentadas por escolhas, por arrependimentos. Enquanto houver almas buscando respostas, o castelo permanecerá. Mas vocês podem quebrar o ciclo. Como? Thorin perguntou desconfiado. Uma escolha final. Destruam o cristal. Libertem-me. Mas saibam, todas as almas absorvidas serão liberadas também, incluindo aquelas que não merecem liberdade. Assassinos, traidores, monstros em forma humana, todos retornarão ao mundo. Isso é loucura, Riven disse. Você está nos pedindo para liberar o mal no mundo. Estou pedindo que escolham, como todos escolhem aqui, libertar todos, incluindo os indignos, ou deixar todos aprisionados, incluindo os inocentes. Não há meio termo, não há solução perfeita. Isadora apertou sua espada. Isso é impossível. É a natureza da existência, paladina. Luz sem sombra não existe. Bem sem mal é ilusão. Thorin olhou para Durak. Seu irmão finalmente livre, mas ainda marcado. Depois para Isadora, lutando com sua fé. Depois para Riven, pela primeira vez sem palavras sarcásticas. E se recusarmos escolher? O anão perguntou. Então permanecerão aqui, para sempre. Parte do castelo, parte de mim, mais vozes no coro eterno. O pulso do coração acelerou. Tum, 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 tum. Impaciente. Decidam, destruição ou condenação. Liberdade ou prisão. Escolham e vivam com as consequências. As correntes ao redor do cristal brilharam, aguardando, e os 3 aventureiros perceberam a cruel verdade daquele lugar. Não havia heróis em Umbravon, apenas escolhas, e todas eram terríveis. O silêncio pesava como chumbo. 3 aventureiros diante de uma escolha que definiria não apenas seus destinos, mas o de centenas de almas. Talvez milhares. Thorin olhou para o machado em suas mãos, arma que matara inimigos, protegera aliados, mas poderia ser usada para libertar monstros? Durak tocou seu ombro, entendendo o conflito no coração do irmão. Isadora apertou o símbolo sagrado em seu pescoço. Sua ordem sempre pregara justiça, proteção dos inocentes. Mas qual era a escolha justa aqui? Condenar inocentes para manter monstros presos? Ou libertar todos e confiar na bondade do mundo para lidar com o mal? Riven, surpreendentemente, foi quem falou primeiro. Toda a minha vida, ele começou voz baixa. Tomei decisões fáceis. Roubar ou passar fome. Trair ou morrer. Fugir ou lutar. Sempre havia um lado certo, mesmo que eu não o escolhesse. Mas isso... Não há lado certo, Isadora completou. Exatamente. A voz do Senhor de Umbravon ecoou. Bem-vindos à verdadeira natureza do livre-arbítrio. Não é sobre escolher o bem, é sobre escolher e arcar com o peso. Thorin respirou fundo. Durak, se destruirmos o cristal, você será livre. Completamente livre. Eu sei, irmão. Mas outros como você também serão. E outros que não merecem. Durak segurou firme o braço de Thorin. Durante 5 anos, sonhei com liberdade. Mas não assim. Não se o preço for soltar o mal no mundo. Ele olhou para o cristal, para a figura dentro dele. Talvez alguns de nós devam permanecer, para proteger o mundo do que poderia escapar. Não!
Thorin rugiu. Não vou perder você novamente. Não vai perder. Eu escolho ficar. É minha escolha. Finalmente, minha escolha. Lágrimas correram pela barba do anão guerreiro. Isadora deu um passo à frente. Há outra opção. Sempre há. Ela ergueu sua espada, luz sagrada brilhando na lâmina. E se não destruirmos nem deixarmos? E se transformarmos? Transformar? O senhor de Umbravon soou curioso. Você disse que o castelo existe porque almas buscam respostas. Porque arrependimentos alimentam essas paredes. Isadora apontou para as correntes. Mas e se mudássemos o propósito? E se, em vez de prisão, este lugar se tornasse santuário? Um lugar onde almas perdidas encontram redenção, não condenação? Riven arqueou uma sobrancelha. Transformar um castelo amaldiçoado em... O quê? Um templo? Por que não? Isadora pressionou. Magia é intenção, propósito. Se mudarmos a intenção, impossível, o senhor disse. Mas sua voz vacilou. Isso exigiria sacrifício. Alguém teria que se tornar o novo coração, o novo guardião, manter o equilíbrio entre luz e sombra, entre prisão e liberdade. Então que seja eu, Isadora disse sem hesitação. O quê? Thorin e Riven gritaram juntos. A paladina sorriu. Triste, mas resoluta. Minha ordem sempre falou sobre sacrifício. Sobre proteger mesmo quando custa tudo. Este é meu propósito. Sempre foi. Isadora. Não! Riven começou, e a sinceridade em sua voz surpreendeu até ele mesmo. Há outro jeito, ela disse. Mas precisa ser voluntário. Precisa ser escolha genuína. Não imposição. Durak deu um passo à frente. Então sejamos dois, você e eu, equilíbrio, luz e sombra, inocente e arrependido. Irmão, Thorin sussurrou. Thorin, durante 5 anos aprendi algo aqui. Aprendi que às vezes o maior ato de amor é deixar ir, é escolher o difícil para proteger outros. Durak abraçou seu irmão. Conte histórias sobre mim, para que eu não seja esquecido, mas deixe-me fazer isso. O abraço foi longo, doloroso, final. Isadora e Durak aproximaram-se do cristal. As correntes reagiram, estendendo-se como serpentes, aguardando. Se fizerem isso, o senhor de Umbravon avisou, suas consciências se fundirão ao castelo. Vocês sentirão cada alma, cada escolha, cada arrependimento. Será peso eterno. Entendemos, Isadora disse, e aceitamos, Durak completou. Eles tocaram o cristal juntos. Luz explodiu, cegante, purificadora. As correntes se romperam, não por força, mas por transformação. O vermelho doentio se tornou azul suave. O pulso cardíaco, antes ansioso, acalmou-se. Tum, tum, tum. Tranquilo. O senhor de Umbravon suspirou. Um suspiro de 1000 anos. E então, dissolveu-se. Não em morte, mas em libertação. Paz finalmente encontrada. E no cristal, 2 novas figuras apareceram. Isadora, armadura brilhante, espada erguida. Durak, machado em mãos, olhar determinado. Guardiões, não carcereiros. Suas vozes ecoaram, gentis mas firmes. O castelo de Umbravon permanecerá, mas não como prisão, como provação. Aqueles que buscam verdades virão e encontrarão escolhas, mas agora encontrarão também misericórdia. Thorin e Riven foram empurrados por força invisível, de volta pelos corredores, de volta pelas escadas, de volta ao mundo. Quando voltaram a si, estavam na margem do Lago das Lamentações. O castelo ainda estava lá, mas diferente, menos ameaçador, quase sereno. Eles realmente fizeram isso, Riven murmurou. Sim, Thorin respondeu, voz quebrada. Fizeram. Os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, e pela primeira vez em séculos, o castelo de Umbravon não desapareceu com a luz. Permaneceu, transformado. Thorin caiu de joelhos, soluçando. Riven, desconfortável com emoções, colocou a mão no ombro do anão. Ele foi herói, o elfo disse, e você o encontrou. Não perdeu, encontrou.
Eu sei, Thorin sussurrou. Eu sei. E assim, meus queridos aventureiros, termina a história do castelo de Umbravon. Não com vitória simples, não com final feliz, mas com escolha, com sacrifício, com transformação. Thorin retornou às Montanhas de Ferro. Tornou-se contador de histórias, honrando a memória de Durak. Cada batalha, cada aventura terminava com "E meu irmão vela por nós ainda, guardião entre mundos." Riven? Bem, o ladino descobriu que havia mais na vida que ouro. Tornou-se aventureiro de verdade, ajudando os perdidos, guiando os confusos, nunca admitindo que Isadora mudara seu coração. E o castelo permanece, surgindo à meia-noite. Mas agora, aqueles que entram encontram não apenas testes, mas também esperança, porque às vezes as melhores histórias não são sobre matar o dragão, são sobre transformá-lo. E foi assim, sob a lua que testemunha tudo, que heróis provaram que escolhas definem almas. Não pela espada, mas pelo coração, não pela vitória, mas pelo sacrifício, Umbravon foi domado, mas nunca destruído. Pois lugares de provação devem existir para lembrar que verdades têm preço. Que esta história lhes sirva de lição, aventureiros. Nem todo mal deve ser destruído. Às vezes, deve ser transformado. E nem toda vitória parece vitória. Mas sempre, sempre vale a pena lutar. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias. Até a próxima, na Taverna do Dragão Sonolento. Eu sou DMD, o Bardo, e esta foi minha canção.